irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha, com a caneca oficial do canal. Ó, não tenha medo. Tenha paz. Vamos hoje falar, né? Nesse novembro azul aí, ó. Tô de cabelo novo. Novembro, cabelo novo. Novembro. Novo, né? Então, vamos correr atrás, Almarada, nessa manhã e falar de um sujeito que correu atrás, né? E recebeu uma coisa muito boa, né? Teve novas atitudes, né? Mudou o jeito de pensar, e aí todo mundo que pensava mal dele também teve que engolir, igual o Zagalo, né? Então, Lucas capítulo 19 é o nosso texto dessa manhã, que é o texto lá do Zaqueu, né? O publicano, eita, publicano, era tudo que não presta, né? Naquela sociedade ali, da Palestina ali, Israel, né? Jerusalém, Judá, Jerusalém, Jericó, que é onde Jesus está andando. Era tudo que não prestava naquela sociedade, né? Pensa na sociedade de hoje, o que seria, né? Alguém que tenha tudo que não presta, tá bom? Esse camarada era o Zaqueu, tá? Jesus foi lá na casa dele. Então, às vezes, né? Deus fala umas coisas pra gente na casa das pessoas pra falar de Jesus. A gente não quer ir, então a gente tem que ir. Vamos embora lá. Lucas capítulo 19, tá bom? Beba água. Antes da gente entrar no texto, eu quero que você, se você tá com sua Bíblia aberta, dê uma percorrida aí, né? Com seus olhos aí no texto. E o que você vai ver? Que dois personagens principais, vamos falar de, né? Ver o texto literariamente, estruturalmente. Então, dois personagens principais estão no texto. Quem são? Zaqueu e Jesus, tá? O nome Zaqueu, o nome, aparece 4 vezes no texto, tá bom? Versículo 2, versículo 5, versículo 6 e versículo 8. O nome Zaqueu. Agora, os referentes a ele são vários. Aqui eu já falei isso aqui na aula de português, nessa quarta. Os referentes, as palavras no texto que se referem a ele. Podem ser adjetivos, podem ser pronomes, tá bom? Vamos lá. E aí, ó, os referentes, versículo 2. Um homem rico, guarda isso. Um homem rico. Outro referente no versículo 2, chefe dos publicanos. Outro referente no versículo 3, ele era de pequena estatura. Vamos lá. Versículo 7, guarda isso. Um homem pecador. Um homem rico, um homem pecador, tá? Isso falou muito comigo aqui. E aí no versículo 9, este, tá? Filho de Abraão. Homem pecador, homem rico, homem pecador, este é filho de Abraão. Né? É interessante que você tem homem rico no início do texto, homem pecador, já estou dando a estrutura, né? Homem pecador no meio do texto e este é filho de Abraão no final do texto. Então, se você aí está treinando para pregar, né? Deixa eu mexer aqui para dar um bom dia do pessoal no final. Se você está treinando para pregar, essa é a base aí do texto do Zaqueu, tá? Do Lucas 19, de 1 a 10. É aquilo, eu acho muito lindo quem consegue sintetizar. Então, sintetizando o texto
do Zaqueu, do Lucas 19, 1 a 10, seria isso. Mas eu não consigo falar em 5 minutos uma coisa. Então eu levo 1 hora, 40 minutos, 50, 1 hora, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Vamos lá, então. Então, esse Zaqueu aí, que é o personagem principal da história, é quem vai dialogar, né? De quem o narrador vai falar e depois vai dialogar com o outro personagem principal da história, que é Jesus. Jesus vai aparecer no texto 6 vezes, o nome Jesus, tá bom? Então, ó, versículo 1, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Versículo 3, o Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Versículo 4, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar. Versículo 7, todos murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa do pecador. Versículo 9, então Jesus lhe disse, tá? Então, na verdade, é a mesma contagem. O nome Jesus aparece 6 vezes, o nome Zaqueu aparece 4 vezes, mas os referentes a Zaqueu vão aparecer também mais aí algumas vezes, tá bom? Então tá claro aí na estrutura literária dos personagens principais. Bom, mas tem uns personagens aqui por trás, e eu já pedi a você que tem me acompanhado para reparar nisso quando estiver lendo os evangelhos, que é uma multidão. Tem uma multidão no versículo 3, e no versículo 7 tem um todos aí. Todos que viram isso murmuravam, tá? Então presta atenção nessa multidão e nesse todos que tá aí, tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Começamos o texto. Entrando em Jericó, Jesus está em Jericó. Interessante que nessa manhã me vinham 2 textos na cabeça. O do Bartimeu, eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Que é o cego de Jericó. E depois veio o do Zaqueu. Aí eu falei assim, Senhor, eu sei que o Zaqueu tá no Lucas 19, mas o Bartimeu tá onde? Aí depois que eu comecei a estudar, eu vi que o texto do cego do Jericó do Bartimeu tá logo acima, tá bom? É o texto imediato antes. Se você tá com a Bíblia aberta, você tá vendo aí. Antes de entrar no Lucas 19, o final do Lucas 18, 35 a 43, é o texto do cego de Jericó, tá? Que aqui não vai ser chamado de Bartimeu por uma questão, depois eu falo para você na live que eu vou fazer desse aqui. Mas, Jesus, então, lá no Bartimeu, né, no cego de Jericó, Jesus está se aproximando de Jericó, está no caminho. E aqui no Lucas 19, Jesus já está em Jericó, está entrando em Jericó, tá? Lucas 19, 1. Jesus atravessava a cidade de Jericó. Eis que um homem rico. E eu quero dar uma paradinha aqui. Um homem rico. Posso ler a continuar. Chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Se você... Gente, isso é interessantíssimo. Se você está com a sua Bíblia aberta e você voltar no Lucas 18, a partir do versículo de Lucas 18 até o versículo 30, Jesus está falando da dificuldade dos ricos, né, virem até ele. A dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus. Porque, vamos em Mateus capítulo 5, né? Como é que você entra na dinâmica do reino? Quando você se reconhece totalmente dependente de Deus, né? Então, a Igreja Católica tem esse mote, né? Da opção, a opção de Jesus, opção preferencial pelos pobres, né?
E aí a gente vai vendo isso nos evangelhos, porque, na verdade, essa opção preferencial pelos pobres é que, na minha condição econômica de pobre, né, eu reconheço que eu dependo de outro, né? Então, isso, aí você pegando isso espiritualmente, né? O Mateus capítulo 5 vai dizer, aquele que é pobre de espírito, ou seja, aquele que no seu espírito reconhece que em tudo depende dele, esse pode entrar na dinâmica do reino, né? E aí eu te convido a, quando essa live terminar, se você pode, que você leia lá Lucas 18. Então, o Zaqueu, a história do Zaqueu, na verdade, é um contraste de um homem rico que vai buscar Jesus, né? Porque você tem isso na história do jovem rico, Lucas capítulo 18, versículo 18. Esse jovem rico chega para Jesus, né? E aí conhecia a lei e tudo, mas Jesus vai dizendo, olha só, vai, vende tudo que você tem e volta, né? E venha e siga-me, tá bom? E você vai ter um tesouro nos céus. E aí Lucas 18, 23 diz que quando o rapaz ouviu isso, ficou muito triste porque era riquíssimo, tá? E tem uma outra provocação em Lucas 18, tá bom? Lucas capítulo, é muito legal, tá tudo ligado, tá? Eu tô no Lucas 19, na história do Zaqueu, mas a história do Zaqueu está ligada à história do jovem rico, a questão do perigo das riquezas, que é Lucas capítulo 18, verso 24 ao 30, e a parábola do fariseu e do publicano. Isso já está preparando, ó, tudo arrepiado, isso já está preparando a história do Zaqueu. Aí Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, vai contar a parábola do fariseu, que era o todo certinho, e do publicano, que era o todo erradinho, o todo errado, né? Então, já tem um preparo aqui para a história do Zaqueu, tá bom? Então, esse um homem rico, na história do Zaqueu, Lucas capítulo 19, verso 2, é o que vai abrir o texto, é o que vai chamar atenção para o texto, para que quem lesse isso voltasse, tá? Voltasse atrás aqui no Lucas 18 para ver a questão do perigo das riquezas, para aquele que se deixa dominar pelas riquezas, que não é o caso do Zaqueu, a gente já está vendo aqui. Então, um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, por que ele era rico? Porque era chefe daqueles que não prestavam, né? Daqueles que cobravam. Quem é publicano? Publicano era aquele que cobrava imposto dos judeus. E muitos publicanos, que parece ser o caso de Zaqueu, porque no final Jesus vai dizer que ele também é filho de Abraão, muitos que eram empregados como publicanos eram judeus. Então, filhos de Abraão. Então, para os judeus, o seu irmão judeu cobrar dele imposto, e não era só isso, cobrava-se o imposto e cobrava-se um ágio em cima, né? Mais um dinheiro. Então, para os judeus, a cobrança de imposto já era injusta, né? Lá do Império Romano. E ainda por cima ainda tinha um ágio em cima dessa cobrança de imposto. Então, por isso que o publicano era odiado, né, pelos judeus. Essa é a... E o Zaqueu é chefe desses caras. Portanto, recebia mais comissão, né, propina, ágio, vamos chamar do que a gente queira aí, tá bom? Só que esse homem rico, como eu falei, que a gente já fez o contraste lá, que é chefe dos publicanos, que é tudo de ruim daquela época, verso 3, procurava ver quem era Jesus. E aí, sabe que ver é esse? Rural. Não é um ver, e esse procurava ver é um queria ver. Ele queria muito ver, tá? Ele queria muito perceber
quem era esse Jesus de quem o pessoal estava falando. E é esse rural aqui, esse queria ver, esse queria perceber, justifica as ações do Zaqueu agora, ao longo do versículo 3 e do versículo 4. Porque olha só, ele procurava ver, perceber quem era Jesus, mas ele não podia porque tinha uma multidão. Como eu falei, guarda a multidão aí. E esse rapaz, né, era de pequena estatura, tá? Era baixinho. Aí vem o verso 4. E aí ele corre adiante. Isso aqui é muito marcado lá no grego, tá? Que é o verbo speudo, né? Inclusive a palavra, o espido lá da marca, né, do inglês pode ter a ver com isso aqui. Eu vou pesquisar, tá? Da corrida, né? Então, o verbo espeudo é exatamente isso, é correr, né? É ir rápido, é ao sentido de urgência. E aí, o Zaqueu tem esse sentido de urgência porque ele quer perceber quem é Jesus. É o verbo rural. Então, ele querendo perceber quem era Jesus, ele corre, verso 4, sobe num sicômoro, né? Uma figueira brava, a fim de ver Jesus. Vem o rural aqui de novo, tá? Tem 2 vezes o verbo rural. A fim de perceber quem era Jesus, porque ele, Jesus, havia de passar por ali. Preste atenção que Jesus ainda não está ali. O Zaqueu, de alguma forma, fica sabendo que o Senhor Jesus vai passar lá. Só que, gente, vamos pensar no negócio? O Zaqueu era tudo contra o que Jesus falava. Ele era um homem rico, tá? Ele era chefe dos publicanos. E lembrando que Jesus tem um discurso no capítulo 18 de Lucas, né? Sobre essa questão do rico. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. O jovem rico foi atrás e ficou triste. Será que o Zaqueu não sabia dessas máximas que Jesus soltava? Será que a multidão não tinha falado isso por... Ih, você é a última pessoa com quem ele vai querer falar, meu filho. Ele fala aí, ó, que é muito difícil o rico entrar no reino do céu. Você tá ligado aí com as suas riquezas. Olha, gente, a força desse negócio aqui. Então, o Zaqueu deveria saber disso tudo, mas mesmo assim, quando chega a hora não adianta, né? Ele corre, ele sobe no sicômoro, porque ele quer perceber quem é Jesus. Ele quer ver Jesus. E o ver, como eu falei, não é um ver simples, mas ele quer. E para perceber, eu tenho que estar perto, né? Para perceber, eu tenho que examinar bem, não é assim? Pois é. E aí, olha só. Verso 5. E o Zaqueu tá lá parado, esperando, trepado lá. Trepado lá no sicômoro. A gente não sabe quanto tempo ele ficou esperando, mas ele ficou ali. E aí, olha só. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, aí aqui eu tive que dar uma parada pelo seguinte. Tinha uma multidão. Mas Jesus, em vez de olhar para a multidão, nesse dia, nesse momento, nessa hora, Jesus olha para cima. Aí o verbo é anablepo, tá? Jesus olha para cima. Igual lá o cego de nascença, o cego que via homens como árvores, né? O primeiro verbo que aparece lá é anablepo, porque levantando os olhos, foi o que Jesus fez aqui. Jesus levanta os olhos e olha para cima e tem uma multidão. Você tem outros textos em que Jesus se compadece da multidão. Lembra da multiplicação dos pães? Jesus percebe a multidão e se compadece. Aqui tem uma multidão, mas Jesus olha para cima, tá?
que é aí o versículo 5. Olhando para cima, Jesus disse o quê? Zaqueu, desça depressa. Lembra? Zaqueu correu depressa para subir, né, no sicômoro. E aqui, Zaqueu, da mesma forma que você correu para subir no sicômoro, olha que legal. Desça agora correndo também. Desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. As outras, hoje me convém ficar na tua casa, né? Hoje eu quero ficar na tua casa, Zaqueu. E aí, ó, aqui eu vou pegar aqui a Bíblia do John Wesley. Deixa eu ler aqui rapidinho, porque tem um negócio bonitão aqui na Bíblia do John Wesley. Jesus disse: Zaqueu, desça depressa. Que estranha mistura de emoções Zaqueu deve ter sentido naquele momento, ouvindo alguém chamar, como se conhecendo o seu nome e o seu coração. A Bíblia não diz que Jesus conhecia Zaqueu naturalmente, porque essa é a primeira vez que os dois entram em contato. E Jesus chama o nome de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. E um comentário aqui do John Wesley que é legal, do versículo 4. O Zaqueu subiu, né? Com grande interesse, Zaqueu subiu, não se importando com a sua posição, o desejo subjugando a honra e a vergonha. Então, aquela sociedade era uma sociedade da honra e da vergonha, né? As sociedades antigas eram assim. Então, o Zaqueu não quer nem saber. Ele está subjugando isso, a sua vontade, quem ele era. Ele subiu lá, né? Trepou lá na árvore e lá vai ele. E com essa mesma singeleza, né? Ele esqueceu quem ele era, tal. Jesus vira para ele e fala assim: Zaqueu, do mesmo jeito que você subiu, desce aí, meu filho. Que hoje eu preciso ficar na tua casa. Hoje me convém ficar na tua casa. É claro que Jesus já sabia o que ia acontecer. Vamos embora, continuando. Bom, aí olha que legal. Não sei se na tua Bíblia tá na ordem, mas na minha é nítido. Eu até fiz aqui, ó, duas marcações idênticas aqui no meu texto. Jesus disse: Zaqueu, desça depressa. Versículo 6. Zaqueu desceu depressa, tá? Ou seja, exatamente o que Jesus falou, Zaqueu fez. Ele podia ter feito assim: peraí, Senhor. Não. Exatamente o que Jesus falou, Zaqueu fez. Não subiu correndo, agora desceu correndo. Desceu depressa e o recebeu com alegria. Eu te pergunto, de onde vem essa alegria? E o que vinha no meu coração é: o milagre já começou a acontecer. Preste atenção que o texto não diz que Jesus sorriu falando, né? Zaqueu, desce depressa. E sorrindo, Jesus disse, Zaqueu. E com uma cara simpática, Jesus disse, Zaqueu. Não, Jesus disse, Zaqueu, desça depressa porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E o Zaqueu já desceu com alegria. Ora, o Zaqueu não era aquilo que não prestava. O Zaqueu poderia... que caramba, o que Jesus quer fazer na minha casa? Ele vai me acusar de tudo aí que eu... Caramba. É ou não é? Mas não. O milagre já está acontecendo aqui. Na verdade, o milagre já está acontecendo desde a hora de que o Zaqueu sobe lá naquela árvore, fica esperando Jesus passar. Tá? Encara a multidão, vê que não vai dar e sobe lá e faz isso. O milagre já está acontecendo, né? Bom, vamos lá. E aí o texto continua, verso 7. A multidão aqui, que são os todos. Todos os que viram isto murmuravam,
falavam contra Zaqueu e falavam contra Jesus. Murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Lembra? Um homem rico, um homem pecador. O milagre é tão bonito que esse homem pecador recebe Jesus com alegria. Desce correndo, parece um garoto, né? Desce correndo, subiu correndo, desce correndo, se alegra, né? Mas todo mundo que está ali está apontando o dedo, está acusando. Todos, não é um, não são dois, não são três, não são 20. Todos, quando a Bíblia diz todos, é todos. Poderia estar escrito muitos dos que estavam ali, que viram isso. Não. Todos que viram isso murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Versículo 8. Então, né? Versículo 8. Zaqueu, por sua vez. Zaqueu, por sua vez. Ou, mas Zaqueu, porém Zaqueu. No texto grego, tem aqui a partícula de. O que é a partícula de do texto grego? É uma partícula que significa a mudança, tá? Que a Milede tá aí, né? A conjunção coordenativa, né? Adversativa. Né? É o nosso mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, esse de, pequenininho, 2 letrinhas, delta, épsilon, acento, tá? Então, esse de significa que vem aí algo completamente oposto, tá? É a adversativa. Então, o pessoal fala, né? O pessoal tá murmurando. Zaqueu, por sua vez, porém Zaqueu, mais Zaqueu, todavia Zaqueu, entretanto Zaqueu, né? Vai fazer o quê? Zaqueu vai se levantar. Eu estou olhando aqui o Novo Testamento grego, porque eu não reparei isso no início, quando eu estava estudando, mas aqui aparece o verbo ver também no versículo 7. E já que a gente está em live, deixa eu pegar aqui. É o verbo oral de novo, exatamente. Então, a multidão percebendo, e todos percebendo, tá aqui o verbo oral. Então, todos percebendo. Eles sabiam que era Zaqueu. Eles sabiam, tá? Todos que viram isso, todos percebendo isso, murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado como pecador. Porém, Zaqueu, é o porém, lá do Jorge, né? Por sua vez, porém, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Porém, Zaqueu se levantou e Zaqueu falou para Jesus. Se tem alguém acusando, né? Você. Mas você no seu coração sabe que o milagre já está acontecendo, né? Você sabe quem você é e eu sei quem eu sou. Então, se tem alguém acusando a mim ou a você, porém, que a gente se levante e que a gente fale ao Senhor, tá bom? Porque o milagre já aconteceu quando a gente se alegrou, tá? Vamos lá. Bom, a Neia tá falando aí. Neia, fica aí até o final, hein? Porque eu vou falar do que você tá dizendo aí, eu tô vendo aqui. Bom, e aí o Zaqueu se levanta e fala, tá? Ao Senhor. Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se, esse se tá lá no grego, tá? E se roubei alguma coisa de alguém,
vou restituir 4 vezes mais. Ó o milagre. Mas o milagre já tinha acontecido quando o Zaqueu resolve ir atrás, perceber quem é Jesus, vê a dificuldade da multidão, sobe no sicômoro, na figueira brava, e aí Jesus olha para ele, a cena tá correndo, isso tudo já é milagre, e Jesus diz, Zaqueu, desce rápido aí que eu vou para tua casa, e ele nem se pensa, Jesus vai para minha casa, vai me acusar também, igual todo mundo, não, ele desce com alegria e tal. Jesus chega na casa dele, e quando Jesus chega na casa dele, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Pobre aqui é a mesma palavra lá do Mateus capítulo 5, verso 3, tá? É ptorroi, eu tive cuidado de olhar lá. Ptorroi, aquele que em tudo depende de outro. Zaqueu está dizendo que ele vai dar a metade dos bens dele aos pobres. Aí, E vai dar o quádruplo, 4 vezes mais, se ele defraudou, se ele roubou alguém. Preste atenção. Vou ler 2 comentários, tá? Primeiro, o da Bíblia de Jerusalém. Aqui, a Bíblia de Estudo Católico. A lei judaica, Êxodo capítulo 21, versículo 37, só previa a restituição ao quádruplo para um caso. A lei romana a impunha para todos os furtos manifestos. Ou seja, o Zaqueu está dizendo, se eu defraudei alguém, a lei romana, esse furto tinha que ser manifesto. Todo mundo tinha que ter certeza do que estava falando, do que estava acusando. Tá? Isso deveria ser visto por 2 ou 3 testemunhas, tal. Tá bom? Na lei romana. Zaqueu faz o quê? Zaqueu amplia para si mesmo essa obrigação a todos os prejuízos que tenha podido causar. Tá? Agora eu vou ler na Bíblia na King James, que na Bíblia do John Wesley é outra coisa. Na King James de estudo, diz assim, as palavras e ações de Zaqueu, agora que o milagre já está acontecendo, eram de um homem transformado. Preste atenção, era extremamente generoso uma pessoa dar 1/5 de seus bens aos pobres. Mas o Zaqueu disse que ele daria a metade. Lembra do discurso de Jesus? Quando ele vai dizer para os discípulos, olha só, lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, você tem lá o sermão da montanha. E em certo momento Jesus vai dizer o quê? Se você tem 2 túnicas, você dá uma. Ou seja, dê a metade do que você tem. O Zaqueu entendeu isso. Então, já era extremamente generoso que um rico desse 1/5 do que possuía para os ptorroi, né? Para os pobres, para aqueles que não tinham nada. E o Zaqueu vai estar dizendo que ele vai dar a metade. Além disso, diz aqui a Bíblia do King James, em caso de extorsão, que é do que o Zaqueu está sendo acusado pela multidão e tal, né? Devia se devolver 20% a mais do valor extorquido. Mas Zaqueu prometeu devolver o quê? 4 vezes mais. Pois é. Então a gente percebe, beba água. A gente percebe aqui esse milagre que vai acontecendo cada vez mais, gente. É um negócio muito bonito, a história, muito bonito o que acontece aqui na história do Zaqueu, tá? E aí, quando o Zaqueu diz isso,
Então Jesus lhe disse, e o texto está caminhando para o final, né? Hoje, a minha versão diz, hoje houve salvação nesta casa. Mas tem uma versão que eu gosto muito que diz, hoje veio salvação a essa casa. Tá? Hoje aconteceu salvação nessa casa. Pois também esse é filho de Abraão. Antes do filho de Abraão, eu quero falar para você do verbo aconteceu. Veio salvação a essa casa. Esse verbo, no original grego, já que a gente tem aula aqui, né? Esse verbo é o verbo ginomai. Lembra que eu falei que em grego alguns verbos são chamados de verbos depoentes e tem o verbo orar é assim, né? Que tem a seguinte característica. O verbo ginomai, esse omai, é característica de verbo passivo, tá? Na voz passiva, tá? Por exemplo, eu fui vista. Isso é forma passiva. Só que na hora de traduzir, ele é traduzido de forma ativa. Eu vi, né? Voz ativa. Então, o verbo ginomai, ele é depoente. Isso é uma característica da gramática grega que é lindíssimo. Que foi o que aconteceu aqui, tá? Há algo que é ativo e há algo que é passivo. O que é ativo? O milagre começou a acontecer na vida do Zaqueu. E ele começa a ter atitudes que vão levá-lo a essa salvação. Isso é ativo. E o que é passivo? Só pode dar salvação quem? Jesus. Só Jesus pode trazer salvação àquela casa. E trouxe. E Jesus vai falar isso. Você está entendendo? Então, essa salvação aqui é algo lindíssimo. Porque é uma salvação, é uma parceria. Aconteceu uma coisa. A alegria do Zaqueu, a vontade do Zaqueu de ir atrás, né? Na igreja metodista, a gente tem uma coisa chamada graça preveniente, né? Uma graça que vem antes, né? E dá para ver isso na vida do Zaqueu. Ele é envolvido por uma graça e aí ele toma essas atitudes e aí lá vai ele, né? É interessantíssimo isso, né? A reforma falava, né? A reforma protestante falava de uma atração, né? De um Deus que atrai a gente a ele, né? E as nossas atitudes começam a mudar, né? Porque a gente está sendo atraído, a gente está sendo aproximado. Isso é muito legal, foi isso que aconteceu. Então, todas as atitudes que o Zaqueu tomou desde o início já estavam levando ele para a salvação. E aí aconteceu isso. E aí o texto fecha com Jesus dizendo: hoje aconteceu, hoje veio, hoje houve salvação nesta casa. Pois também este, o Zaqueu, tá? Então, por que a gente sabe que Jesus já está dentro da casa de Zaqueu? Por causa dessa fala aqui. Hoje houve salvação nesta casa, tá? Pois também este é filho de Abraão. Por isso que supõe-se que o Zaqueu é um publicano judeu, tá? Porquanto, verso 10 de Lucas 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Né? Quem é que vem salvar o perdido? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E o Zaqueu é o quê? Filho de Abraão. Claro que tem uma ligação aqui, né? Zaqueu, filho de Abraão. Jesus, o Filho do Homem, né? E esse homem em maiúsculo, porque é um título dado a Jesus no Evangelho de Lucas, que aparece muito no Evangelho de Lucas esse título, tá? Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. Então, houve salvação, porque o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar. Mas essa salvação
em que Zaqueu participa, sendo atraído, né, realizando atitudes novas, né, é muito bonito. O texto é lindo por causa disso. Então, esse homem, né, Novembro Azul, homens, vamos correr atrás, né, ele correu atrás. Por isso o título dessa live, né, que eu estou falando só agora no final, é Ele correu atrás. E eu? E você? Né? A gente também precisa correr atrás, né? Mudar as nossas atitudes. Então, que nessa manhã, através desse estudo que a gente teve, né? Através dessa live aí que a gente foi estudando, que a gente possa entender isso, né? A King James ainda diz o seguinte: Zaqueu se tornara um filho de Abraão e ganhara a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E aqui na do John Wesley eu também vi um negócio muito bonito, e na de Jerusalém também. Peraí. Na de John Wesley diz assim, ó. Zaqueu se levantou, demonstrando pela sua postura o seu propósito deliberado e sua mente disposta. Então, o John Wesley sabia grego, né? Ele traduziu o Novo Testamento grego para o inglês. Então, ele sabia disso. Por isso que ele faz esse comentário, tá? Esse Zaqueu que tem uma mente disposta, um coração, um propósito deliberado. Então, no sentido de deliberou fazer isso. Então, ele quis fazer isso, né? Então, ele fala isso. E ele afirma, né, que ele é um judeu por nascimento e, como tal, o Zaqueu tem o direito de receber prioritariamente a oferta da salvação, tá? E aí é muito legal. Poxa vida. Aí agora eu vou ler a da Bíblia de Jerusalém, que eu deixei para o finalzinho, porque isso aqui é muito bonito. Preste atenção. Você que acha que não merece, né? E tal, que você está muito errado, né? Para estar com Jesus. Diz assim: apesar da profissão desprezada que exerce, nenhum estado é incompatível com a salvação. Nenhum estado é incompatível com a salvação. Jesus veio salvar a perdida. Buscar e salvar a perdida. Lembrando que esse perdido aqui é a mesma palavra lá da parábola do Lucas 15, das ovelhas, né? A ovelha perdida. E depois, quando o pastor acha, diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Quando eu estava pesquisando, eu vi isso. É a mesma palavra. Então, se você é a ovelha perdida, né? Você que está me assistindo aí do outro lado, né? Eu não te conheço, eu não sei. Eu conheço alguns que vão falando aqui comigo no Facebook. Mas se você, que a live é no Facebook, mas você está aí assistindo no YouTube, né? E eu nem sei quem é você, mas Jesus sabe. Né? E a palavra é essa aqui: nenhum estado é incompatível com a salvação. Nem o meu foi, nem continua sendo, nem o seu é, né? Eu achei que hoje eu não ia me emocionar, mas quem já conhece já sabe, a voz embarga, né? E a gente se emociona, tá bom? Então que nessa manhã Jesus está bem aí para te salvar, que você receba, né, esse convite, né? Vai ver que você já roubou alguém, né? Já extorquiu, já fez, né? Jesus está aí para te salvar. Ou você é alguém da multidão também que está acusando o outro, hein? Jesus também está aí para te salvar. A gente precisa ter muito cuidado, né, com aquilo que a gente pensa das pessoas e fala das pessoas. Principalmente nesse mundo midiático que a gente está vivendo hoje, que a mídia manipula as informações. Tá bom? Um beijo, vamos dar bom dia. Lembrando que amanhã a Fátima tá aí. Amanhã é aniversário da Fátima, hein, gente? Minha prima, que assiste a live desde a primeira, quando era 6 horas da manhã. Então,
Fátima aí assiste fielmente todo dia. Beijo, Fátima. Então, amanhã é aniversário dela. Então, agradeçam a Deus pela vida dela. Gente, tem vários aniversariantes da igreja. Me perdoe falando. Eu só me lembro que eu vi que hoje era aniversário da Daniele, esposa do David. Teve o aniversário da Vivian. Teve o aniversário da Doris, né? Da Doris foi na sexta passada, se não me engano. Da Vivian foi essa semana. Então, que Deus abençoe aí os aniversariantes de hoje, tá? Se você sabe, coloca aí agora, porque aí eu vou falando. Vamos lá. Ana Lúcia, lá da Alemanha. Boa tarde, Ana Lúcia. E disse que eu tô linda com esse novo visual. Obrigada. As pessoas dizem que eu fico bem de cabelo curto, mas eu gosto quando ele cresce mais um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos lá. Monique Caetano, lindona. Bom dia, Monique. Bom dia para Monique, para o Eliseu, para o Israel, para a Jéssica, para o Tiago, para a Grazi, para a Rosana, para o Ronaldo, para o Yuquias, para a Daniele e para as crianças todas da família. Vamos lá. Cláudio Monteiro, bom dia, Deus abençoe, meu irmão. Vamos lá. Marco Aurélio, bom dia. Isa, bom dia, Isa. Neia! Neia tá dizendo assim, bom dia para você e para trombetinha. Olha só, gente, essa florzinha Neia me deu. Ela é linda e ela parece uma trombeta mesmo, tá? Então eu dei o nome para ela de trombetinha, tá bom? Então ela é linda, Neia me deu. Não é azul do Novembro Azul, mas se você estudou isso em artes no colégio, o roxo é vermelho misturado com azul, né? É uma cor secundária. Então, olha só, gente. E aí hoje, ó, tem 4 trombetinhas pra gente. 2 em cima, 2 embaixo. É muito linda essa flor, gente. Então, eu não sei o nome dela, não. Mas eu dei a ela o nome de trombetinha. Vamos lá. Márcia Gomes, bom dia, lindona. Obrigada. Obrigada. Gente, vocês são muito amáveis. Obrigada mesmo, dizer que tá lindo meu cabelo. Vamos lá, Mileide. Bom dia, Mileide. Amém, Jesus continue abençoando. France, dia abençoado para todos. Então, ó, se você mandou bom dia, tá? E aí não apareceu aqui para mim, não fique triste, vai bom dia para você também. Vou mandar bom dia para as crianças, bom dia para o Caleb, bom dia aí para Maria Clara, para o Daniel, bom dia para o Benício, bom dia para o Vinícius, bom dia da Alessandra Viegas. Euzinha, bom dia para você, Vinícius. Vinícius é meu amigo. Você já sabe, né? Ele tem autismo e ele fica todo feliz ouvindo meu bom dia. Então, que nessa manhã Deus possa te abençoar. Jocilene apareceu aqui. Bom dia. Vamos lá. Muito obrigada aí, Ulisses está falando, né? Que a bênção de Deus vai indo aí enquanto eu estou falando. Claro, e a bênção de Deus vem para mim também, em primeiro lugar, né? Que eu não sou boba, né? Quando Deus vai falando, Ele vai abençoando a minha vida e abençoando a sua vida, tá bom? Ótima quarta, Deus te abençoe, tá bom? Na sexta-feira a gente volta aqui, se Deus quiser, tá bom? Beijo no teu coração.